Muito boa tarde, sexta-feira, 15 de dezembro. O nosso programa começa a exibir hoje uma série de entrevistas com o precursor da homeopatia em medicina veterinária no Brasil. Dr. Cláudio Martins Real fala dos princípios da terapia que foi criada inicialmente para humanos há mais de 200 anos na Alemanha. Fala também sobre como passou a adotar o tratamento em rebanhos, que ficou esse tratamento conhecido como homeopatia populacional. Você vê também uma conversa com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, doutora Liana Yanke, uma das mais prestigiadas cientistas em pastagem no Brasil, em especial as variedades de pânico. E conhece um pouco da agricultura, comércio e turismo da região de Brumadinho, Minas Gerais. Lá, os habitantes têm diversificado a produção para garantir mais renda. Hoje à noite, pelo canal do Boi, você confere a venda especial de sêmen do Genética BR, oferta de sêmen de grandes raçadores, grandes linhagens de reprodutores de raças zebuínas e taurinas. Realização @play. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Mais Pecuária também ao vivo no sba1.com, esse é o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, e no Facebook do canal do Boi. Também Claro TV, NET TV, nos canais 190 e 690. Tem também na Sky analógica 165 e na Sky digital canal 565. Para você que está no Paraguai, pelo sinal da Neo TV. E aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube e assim você não perde nenhuma atualização do canal do Boi. Reveja também reportagens, comentários e análises desta e de outras edições. Aproveite para mandar suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. 67 está aí na sua tela para você acompanhar. 5 horas e 54 minutos, o índice CEAGESP, que mede o comportamento de preços de frutas, legumes, verduras, pescados e outros produtos, fechou novembro em alta. O destaque ficou para o setor de legumes, um único que apresentou deflação no período. De Araçatuba, informações de Gustavo D'Angelo. Os preços da CEAGESP, Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, subiram 1,59% no mês passado. O índice ficou bem abaixo da alta de quase 7% que havia sido registrada em outubro. Até agora, este ano, os preços estão 13% mais caros. Nós preparamos uma tela para mostrar a variação de preços por setor. As frutas subiram 0,27%. As verduras apresentaram a maior variação, com aumento de quase 13%. Os pescados subiram um pouco mais de 1% e o setor de diversos apresentou alta perto de 10%. Os legumes baixaram 1% no Atacado Paulista no mês passado. O forte calor e a seca foram as principais razões para as elevações. Nos últimos 12 meses, o índice CEAGESP acumula alta de 9,77%. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Produtores rurais da agricultura familiar do Rio Grande do Sul já podem vender seus produtos para o governo do estado. Numa iniciativa inédita, o governo do Rio Grande do Sul publicou o edital para aquisição de 20 milhões em alimentos do setor para distribuição à população em vulnerabilidade social. Reportagem de Graciela Caíno.
Em uma iniciativa inédita, o governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, publicou o edital para aquisição de kits de alimentos de produtores da agricultura familiar no valor de 20 milhões. Os kits adquiridos serão destinados ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social. De forma inédita, o estado do Rio Grande do Sul faz um processo para aquisição de 20 milhões de reais em kits da agricultura familiar. Nós vamos utilizar a compra institucional com a agricultura familiar para enfrentar as vulnerabilidades e a insegurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, a gente desenvolve essa política pública, adquirindo da agricultura familiar, melhorando a renda dos pequenos agricultores familiares e colaborando que com este alimento a gente possa enfrentar a insegurança alimentar nas zonas de insegurança alimentar. Neste ano, já fizemos um grande avanço em estruturando uma política pública de segurança alimentar no campo, porque fomos afetados pela seca. E neste próximo ano, com a compra da agricultura familiar, nós vamos reforçar essa política, enfrentando a insegurança alimentar no campo, colaborando com os agricultores familiares e entregando o alimento para aqueles que mais precisam, para que a gente possa virar a página da insegurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul. A Emater fez parte do processo na elaboração do documento de chamada pública e ressalta que podem se inscrever cooperativas de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, detentores de declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP, ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. O prazo para entrega dos documentos é dia 4 de janeiro de 2024. O nosso trabalho da Emater, nesse sentido, veio inicialmente pela procura do governo do estado, né, o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Departamento de Segurança Alimentar, a coordenadora desse departamento, diretora, nos procurou buscando informações sobre elaboração de chamadas públicas, como executar chamadas públicas, em virtude de nós já também termos apoiado outra Secretaria de Estado nessa perspectiva, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, começamos as articulações, as conversas, chamamos também para essa conversa cooperativas, né, as quais a gente atende, no sentido de poder identificar que itens poderiam compor essas cestas, né, qual a periodicidade, como que a gente conseguiria fazer essas entregas, com um pouco da questão da logística, porque tudo isso é importante numa entrega de alimentos, né. É um processo extremamente relevante para o nosso estado. É a primeira vez que a Secretaria de Desenvolvimento Social publica uma chamada pública para compra de alimentos diretamente da agricultura familiar, né? Então é uma inovação importante. A Emater vem defendendo há muito tempo, cada vez mais, a gente aumentar o acesso dos nossos assessorados, nossos agricultores a compras públicas, a mercados institucionais. Então, esse trabalho vem nessa perspectiva de cada vez mais identificar mercados para a produção dos nossos agricultores, né? Esse processo, esse edital, é um edital apenas para cooperativas, mas indiretamente a gente tem aí no mínimo 50 mil agricultores do nosso estado que estão nessa perspectiva das cooperativas, as quais, juntamente com as cooperativas as quais a gente assessora através do programa de extensão cooperativa, que a Emater desenvolve junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, nós temos uma gama bastante grande de agricultores aí que poderão participar, né, através das suas cooperativas. Além de fomentar a agricultura familiar, o edital fomenta a economia local, já que os recursos serão distribuídos de forma regionalizada. Então, o Estado não só atuando em prol das famílias, assim, colaborando com incentivos, créditos, enfim, para poder voltar a produzir, mas também colaborando no sentido de abarcar, de pegar, de poder comprar esses alimentos, né, que são produzidos pelos nossos agricultores, que são de produção local, produtos saudáveis, né, com menos, com muitas vezes orgânicos ou com uma produção muito menor, né, com um uso muito menor de agrotóxicos. Então, a gente tem um caminho de uma alimentação saudável e um caminho também de apoiar o desenvolvimento local, porque eu estou pulverizando compras em todo o estado, né? Esse processo, ele é um processo regionalizado. Quem tiver acesso ao edital pode verificar que as chamadas podem participar em diferentes regiões funcionais do estado, então não
Não precisa uma única cooperativa atender a todo o estado, né, em todas as regiões, pode apenas em uma região. Então é importante para que a gente também possa contribuir nesse processo de desenvolvimento local, né, onde eu coloco recursos em vários municípios diferentes, chamo o recurso para o município, deixo, né, aqui no nosso estado o recurso, e isso também vai colaborar certamente nesse processo que a gente vem complicado aí de volta de estiagem, de problemas de chuva. Então, é uma forma também do governo colaborar em injetar recursos, né, na economia local dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. O clima deste ano não favoreceu a cultura da soja no norte do Paraná. A maioria das lavouras foi instalada com atraso por falta de chuvas em setembro. Em outubro, houve chuvas em excesso e muitos produtores tiveram que fazer o replantio. Reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos no município de Bela Vista do Paraíso e viemos ver como está a situação das lavouras de soja que foram implantadas em outubro deste ano. Nós vamos conversar com Rodrigo Tramontino, presidente da AssoSoja. Rodrigo, conta para nós como é que foi a implantação e como está o desenvolvimento dessas lavouras de soja aqui da região. Aqui no norte do Paraná nós tivemos um atraso das chuvas para início do plantio. Foram esparsas, então teve lugares que choveu e teve lugares que não choveu. As sojas plantadas em setembro, onde teve algumas mangas de chuva, elas passaram por situações de muito calor, calor acima de 42 graus, aqueles primeiros bolsões de calor que o Brasil inteiro passou. Essas não estão em boas situações, mas a grande área plantada teve início dia 9 e 10 de outubro aqui no norte do Paraná. Após os plantios, além de o calor excessivo, nós tivemos chuvas pesadas, o que causou replantios. Eu acredito que dentro da AssoSoja, dentro dos 8 mil hectares, nós tivemos aí 15% de área de replantio, que é um custo a mais, que a precificação talvez não atenda esse aumento de custo, que a gente não sabe o tanto que essa soja vai vir, devido aos números que ainda não estão sendo tão sinceros, que o mercado está apresentando. E acontece muito isso aqui, ó. Soja plantada no mesmo dia que aconteceu o lacre, onde essa demorou mais para nascer, que ainda não está florescendo, e essa daqui que nasceu no período correto. Então nós vamos ter uma deshomogeneização, a soja não está padrão, então talvez ela não chegue no mesmo período, tendo outro custo, a dessecação para chegar a ela homogênea. Ou seja, o clima desincronizou o período vegetativo dela. A fase fenológica não é a mesma. Uma ainda no vegetativo, a outra no reprodutivo. Isso vai fazer a soja chegar desigual e também vai ter que a gente gastar mais com a dessecação para igualar ela. E pela tua experiência, você acha que uma lavoura sim, aparentemente essa lavoura está bonita. Ela é uma lavoura de quantos sacos por hectare ou alqueire? A gente acredita nessa lavoura aqui especificamente, 60 sacos, 65 sacos por hectare. Mas a média regional, ela vai ser menor que ano passado. Ano passado foi um sonho. Ano passado nós colhemos 80 sacos em média, né? Ano passado o Brasil colheu 155 milhões de toneladas. Esse ano está acontecendo tudo isso de ruim lá no norte e no centro e também muita coisa ruim. Um faltando, o outro sobrando, né? Eu acredito que aqui no Paraná a gente tem uma produtividade média de 50 a 55 sacos no pau da viola. Ou seja, esse ano o produtor não vai sair com um sorriso no rosto. Em termos de produtividade, não. Tomara que a precificação colabore nessa situação agora. E o preço você acha que depende da safra americana, tem toda uma conjuntura aí para chegar lá em março, abril, os preços estarem pagando pelo menos os investimentos? Nós acreditamos que o soja não vai ficar onde está, né? É impossível ficar onde está, ele vai subir. A tragédia da seca, repetindo lá no centro-oeste e no norte, foi muito grande. E a tragédia dos excessos de chuvas que o El Niño trouxe no sul também foi muito grande. Falta de luz e excesso de água. Lá muito calor e falta de chuva.
vai acarretar em diminuição de estoque, vai acarretar em menos produtividade. Isso vai refletir em precificação. Porém, o mercado vai fazer isso só a hora que começar as colheitas dos grandes lá no Centro-Oeste. Eu acredito que meio de fevereiro, não chega em março, nós vamos ter uma boa surpresa em termos de precificação. Tomara, porque o produtor tem que ser bem remunerado pelo trabalho árduo que ele tem aqui na lavoura. A gente não pode parar, Mauro. Se é sol, se é chuva, se é geada, se é pedra, o agricultor vai estar aqui cumprindo com o seu compromisso social e com o seu compromisso econômico com o Brasil. Ok, Tramontina, agradeço as informações, receber a gente aqui do Canal do Boi. Obrigado vocês. Tchau, tchau. Então, olha, aqui a região norte do Paraná com essa situação, as lavouras desincronizaram devido ao clima. No início, excesso de chuva e agora calor excessivo. De Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Estamos finalizando mais um ano de trabalho junto com o SBA, parceiro da Leilosul, nessa vida toda da Leilosul. E esse ano, um ano muito especial, que são os 30 anos da Leilosul. Comemoramos este ano 30 anos. Quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os parceiros, vendedores, compradores, e que fazem acontecer essa parceria junto com o SBA. Essa parceria com o SBA, onde você tem a disponibilidade de levar para todo o Brasil, nas lentes do Canal do Boi, do Agrocanal, o que tem de melhor na pecuária de Bataguaçu e região. Então, quero agradecer sempre ao SBA nessa parceria e agradecer a todos, que todos tenham um Feliz Natal e um próspero ano de 2024, com muita saúde e paz. Muito obrigado a todos por confiarem no trabalho da Leilosul e no SBA. Mais Pecuária está de volta para destacar um dia de campo realizado em Sinop, no norte do Mato Grosso. Alunos e produtores rurais acompanharam a dinâmica da água em sistemas agroflorestais. Reportagem de Valdir Pacheco. O seminário sobre a dinâmica da água em SAF, Sistema Agroflorestal, aconteceu no auditório da Embrapa, Agrosilvopastoril, com um ciclo de palestras e debates. No dia seguinte, foi realizado um dia de campo na UFMT Campus Sinop, onde foram apresentados resultados do trabalho desenvolvido pelo projeto Gaia, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Esse dia de campo mostra a diversidade das espécies frutíferas que estão sendo inseridas no SAF, com a finalidade de desenvolver produtos que venham agregar valor à agricultura familiar. E esse dia de campo ele vem para finalizar um dos projetos dentro de um corpo, dentro de um contexto maior. Então é um projeto que nós estamos trabalhando com a dinâmica da água em um sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal é um sistema que ele envolve uma diversidade de culturas, uma diversidade de plantas, técnicas e manejos. E esse sistema agroflorestal aqui ele está sendo conduzido de maneira agroecológica. Então, tudo que nós trabalhamos aqui, nós temos aprendido ao longo do tempo, temos desenvolvido já com agricultores, familiares, e o nosso objetivo é tentar gerar essas informações a partir das demandas que a gente encontrou no campo e gerar essas informações concretas para que a gente possa divulgar isso daí de uma maneira técnica, científica, então passar isso para a academia de uma maneira científica e retornar isso daí também para o agricultor de uma maneira mais técnica. Esse projeto surgiu de uma demanda de pequenos produtores locais atendidos pelo projeto Gaia. Então, desde 2020, nós assumimos esse compromisso, de trazer a pauta da agricultura familiar, da agroecologia, da agricultura orgânica para dentro da universidade. Então, porque nós compreendemos que é uma demanda grande e de grande importância, uma vez que nós dependemos da agricultura familiar para nos alimentarmos no dia a dia, para que a merenda escolar seja saudável, seja nutritiva. E ao longo desse caminho, nós tivemos aí vários parceiros nessa jornada, como a Embrapa, o Nemate, a Escola Técnica, outros parceiros também do município, o apoio do programa REM Mato Grosso, de emendas parlamentares,
E a gente segue agora para uma nova fase. Então, a primeira fase foi a implantação dos sistemas agroflorestais agroecológicos, auxiliar os agricultores na gestão, na comercialização e trabalhar também a pesquisa aqui na UFMT. Nessa segunda fase, a gente vai focar também, né, um pouco mais agora na pesquisa e no acompanhamento dessas e de novas famílias. Em especial, aquelas que estão organizadas em cooperativas e associações, porque a gente compreende que o melhor caminho para a agricultura familiar é estar organizado coletivamente. Então, hoje temos aqui, né, representando, temos os cooperados, né, da Cooperafes, e uma parceria também muito válida que a gente está iniciando é com a Empaer, né, que é uma empresa que precisa ser muito valorizada aqui no nosso estado, que também, como nós na universidade, tem muitos desafios, mas a gente vem também conquistando espaços, sensibilizando as pessoas, especialmente os consumidores, né, sobre a importância da gente apoiar a agricultura, a agroecologia e a agricultura orgânica. Uma parceria que veio agregar valor ao produto da agricultura familiar é com a Empaer, incentivando a produção e direcionando a comercialização. Atualmente temos uma parceria com o Projeto Gaia, né, onde a gente começou a trabalhar com agricultores agroecológicos, incentivando a produzir principalmente para merenda escolar. Né? Semana passada agora fizemos um trabalho aí com a cooperativa, onde conseguimos agregar mais de 50 cooperados para poder fornecer alimento na merenda escolar. Vários desses cooperados, eles já atuam no sistema agroecológico junto com o Projeto Gaia. Então o Projeto Gaia aqui hoje dentro da academia, está, além de incentivar os produtores que estão presentes, também incentivam os acadêmicos, né, com uma nova situação para a agricultura aqui de Sinop. Né? Temos o agronegócio, que é muito bom no município, traz pessoa, traz público, e todo esse público precisa de alimentação. E é claro, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Os produtores têm seus produtos comercializados com segurança e ainda contam com assistência do projeto por meio da Cooperafes. Ela surgiu ano passado, com o apoio da professora Rafaela, o Grupo Gaia, o FMT, a própria SEDEC, da Prefeitura Municipal, e aí formamos a cooperativa de pequenos produtores rurais. E graças a Deus a gente construiu aqui dentro do município, existem vários chacreiros, e construiu uma parceria, e estamos na chamada pública do município, né, participando e do estado. A participação dos alunos da universidade contribuiu para o sucesso do projeto e para o enriquecimento da formação acadêmica. Eu acho que um projeto desse, eu vejo assim que para mim como aluno ele é muito importante justamente porque a prática ela se complementa à teoria. Então, a gente tem muita teoria, nós passamos muitas horas nas salas de aula estudando e vendo conceitos e vendo muitos conceitos. Quando a gente chega aqui e a gente vai trabalhar com uma coisa, nem tudo dá certo. A maioria das coisas, na verdade, não dão certo e a gente tem que reaprender. Esse projeto já colhe os frutos do trabalho dedicado à agricultura familiar da região. Graças a Deus nós temos as pessoas certas, primeiro dentro da cooperativa, que conseguiram chegar até o Gaia, nessa universidade aí, é onde tudo começou assim, a andar melhor para nós, porque aí mais conhecimento, né, e tudo, então começou a andar realmente a nossa cooperativa, embora aquela nova em agosto completou só um ano, né? E logo encontramos o Gaia, que nos ajudou desde o começo a funcionar para ela ir bem, né? Dividindo as irrigações e as aplicações. 5h21, vamos conhecer um pouco da agricultura, comércio e turismo da região de Brumadinho, Minas Gerais. Lá as pessoas diversificam a produção a fim de garantir mais renda. Reportagem especial da equipe do Minas Rural da Emater de Minas Gerais. Brumadinho. Olá, amigos! Estamos deixando para trás. Brumadinho é um município de grande extensão. São mais de 640 quilômetros quadrados, adornados por montanhas suntuosas, mananciais de água cristalina que brotam em cachoeiras, além de uma vegetação exuberante. Seus 5 distritos e 32 povoados guardam uma história de valor imensurável, que vai desde a cultura quilombola, a tradição das construções católicas, passa pela genuinidade das pousadas, como a exuberante estalagem do Mirante,
e ganha contornos de modernidade com a arte contemporânea e provocadora do maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim. Mas o que Brumadinho tem de melhor é a sua gente. A população pequena, cerca de 36 mil habitantes, é de coração grande e espírito acolhedor. Dona Vera Lúcia não me deixa mentir. Nascida e criada em Brumadinho, transformou junto com a família a rocinha do pai no hoje famoso restaurante Rancho do Peixe, uma das paradas obrigatórias aqui na região. Com esmero, ela prepara para os visitantes as refeições e boa parte dos alimentos vem direto da horta que fica nos fundos da cozinha do lugar. As mãos delicadas ainda passam para nos receber o cafezinho adoçado com rapadura e pão de queijo quentinho. O ingrediente principal é o afeto e a atenção com as visitas, lição que ela também aprendeu com o pai. Aquela coisa dele de agradar as pessoas, querer que todo mundo que viesse à nossa casa fosse agradado, graças a Deus, minha família toda tem esse sentimento. Todo mundo gosta muito de vir aqui nesse lugar, seja no meu restaurante, seja na casa dos meus irmãos, por causa, desse carinho que meu pai ensinou a gente a ter com as pessoas. Senhor Viçoso é outro integrante da família Rancho do Peixe. Na propriedade ainda funciona uma pequena agroindústria, onde ele produz embutidos diversos, tudo de forma artesanal. Nós temos uma estufa aqui, uma câmara de defumação, onde a gente trabalha com lenha. E nós temos ali calor, ali dentro e fumaça. As mercadorias, elas cozinham ali dentro e defumam também. Então essa fumaça, esse processo todo, juntamente com esse tempero, vai dar aquele sabor gostoso do bacon. E é um bacon artesanal. Filho de Dona Vera e Senhor Viçoso, Rodolfo, além de sócio do restaurante, é também turismólogo. E é ele quem conta pra gente mais um pouco dos atrativos de Brumadinho. Hoje a gente faz parte do Circuito Veredas, que vem promovendo o município e todo o entorno, todos os municípios integrantes. Então a gente tem desde esportes de aventura, a gastronomia em si, a cultura local. E aqui no rancho a gente procura trabalhar essa proposta, fazendo esse convite para os visitantes e as pessoas que estão aí no município também. Entre uma prosa e outra, aqui no Rancho do Peixe, conhecemos também o casal Ítalo e Ana Carolina, que parou para fazer uma boquinha. Vocês já habitualmente fazem passeios por aqui ou está sendo surpresa? Então, por aqui não, a gente gosta muito de passear assim, no meio do mato, bicho, um lugar mais sossegado, entendeu? Por causa que lá na região onde a gente mora, é muito tumulto por causa do trânsito, carro, então a gente procura um lugar mais sossegado para curtir o fim de semana. Um refúgiozinho, né? Qual que é o destino agora? Agora a gente está indo para um lugar que chama Tipo da Serra. A gente descobriu ele por indicação de um amigo pelo WhatsApp, mas aí a gente entrou no site, viu que tinha ótimas referências pelo site. É como se fosse uma oquinha de índio, tem a casinha também, mas a gente optou pelo Tipo, né? Que é uma coisa mais sossegada, mais no meio do mato, mais para descansar mesmo desse trânsito, dar uma relaxada. Opa, e eu posso ir junto? Pode. Então vamos, que eu sou dessas que atrapalham o passeio do casal. Apesar da simpatia do casal, a gente reduziu aí no óleo de peroba e deixou que eles almoçassem em paz. Mas vamos seguir a dica para continuar o passeio. Acompanhados da Érica Maia, da Secretaria de Turismo, que foi a nossa guia, e do Rodolfo, fomos rumo ao Tipi da Serra. E quem nos recebe com alegria é o Betão. Tá aí um cara de boas ideias. Ele conta que já há algum tempo ele alugava a própria casa para turistas, esse ranchinho acolhedor aqui. Para isso ele ia dormir lá no pé da serra, num tipi, que é uma espécie de tenda. Então veio o clique. Por que não alugar o próprio tipi? A gente colocou no Airbnb e virou um sucesso, o pessoal tá adorando, tá todo mundo apaixonado. Eu vi isso... Qual que é a origem do tipi? O que é um tipi? O tipi, ele é dos índios Dakota, Cheyenne, Sioux dos Estados Unidos, americanos. Eu estava em Londres, um amigo meu mostrou uma fotografia, falei, eu quero um tipi desse. Aí quando eu cheguei no Brasil, a gente começou uma história, eu importei da Argentina 4 tipis, coloquei um agora e eu acho que eu vou continuar fazendo esse tipo de coisa. Então já é sucesso. É sucesso. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Se hospedar no tipi é um contato íntimo com a natureza. Uma coisa meio mágica, rústica. E cada detalhe aqui, o banheiro a céu aberto, a tela que deixa à vista as montanhas,
Tudo foi pensado para intensificar a experiência. Aos poucos a gente está comprando algumas peças indígenas e colocando. Essas aqui são dos índios do Xingu, que vieram dar uma oficina de cerâmica aqui na Serra. Tem uma bolsa ali de índios do norte de Minas, Pataxós. E nas viagens a gente vai tentando peneirar algumas coisas e trazer para cá. Agora acabou a parte zen do passeio. Brumadinho também oferece opções para quem gosta de coisas radicais. Próxima parada, União Brumadinense de Aeromodelismo. Vamos encarar um voo esperto de paratrike. O voo de paratrike é um voo motorizado, né? É um voo propulsionado. Nós usamos uma asa de parapente. No entanto, como é propulsionado, nós não ficamos dependentes da meteorologia e conseguimos ter autonomia para fazer o voo. Total segurança. Total segurança. Usamos todos os equipamentos de segurança, paraquedas de reserva, tudo em duplicado para podermos estar fazendo um voo tranquilo. Então bora lá. Passada a adrenalina da decolagem, lá em cima é só calmaria e contemplação. Lá do alto, a vista ampla desse mundão de meu Deus, dá para sentir ainda mais o gigantismo da natureza, da vida. E temos também a exata dimensão da nossa pequenez. Como somos apenas uma pecinha dessa enorme engrenagem que a gente precisa tanto cuidar, preservar e sobre a qual ainda temos muito que aprender. Não podia faltar gastronomia no nosso cardápio de atrações em Brumadinho. A gente ainda encontrou um tempinho para passar no Bistrô Verde Vilas e saborear um risoto de primeira preparado pelo chefe. Todos os meus pratos eu valorizo isso, a cultura do local, os ingredientes locais, todos foram adquiridos aqui de pequenos produtores ou da minha horta que eu faço aqui no fundo da pousada. E depois de um dia intenso desses, dá aí uma recapitulada. Teve belas paisagens, cafezinho com rapadura, água na boca com os defumados do Senhor Veloso, experiência rústica no tipi, adrenalina no paratrike e ainda comidinha de chefe, ufa! Só tem uma coisa para dizer. Ainda tem muito mais para descobrir e conhecer em Brumadinho. Olá, amigos! Estamos deixando para trás 2023. Um ano de muitos desafios para a pecuária. Porém, graças aos clientes, parceiros e amigos e principalmente a toda a equipe do SBA, a gente conseguiu cumprir uma agenda maravilhosa dos leilões em 2023. E para 2024 vem muita novidade, com muito mais entusiasmo e muito mais otimismo. É isso que a gente espera para 2024. Fica aqui o meu forte abraço a todos vocês, minha gratidão a todos que contribuíram com os leilões da Ricardo Nicolau Leilões. Um Feliz Natal a todos vocês e um 2024 iluminado de muitos negócios, muita saúde e muita prosperidade. Com muita satisfação, recebemos aqui nos estúdios a doutora Liana Yank, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Vamos falar de forrageiras, de braquiárias e de pânicos também. E aqui conosco o João Pedro Cuti Dias, nosso companheiro de sempre. Muito boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Custou, mas veio, né, João Pedro? Ainda bem, né? Era uma pessoa muito requisitada, então vamos lá. E é um assunto que interessa muito esse pessoal que está assistindo a gente aí. Agora, tem um apelido, eu não sei se a senhora fica à vontade com ele, se pode dizer ou não, mas a senhora é conhecida como a Dama dos Pânicos. Tá. É verdade? Isso incomoda a senhora ou não? Não, de jeito nenhum. Imagina, é muito bom. Isso porque a senhora desenvolveu muitas variedades de pânicos da Embrapa, né? Isso, foram 6 variedades. Quais são as 6 variedades? Tanzânia, cultivar de Tanzânia, Mombaça, Maasai, BRS Zuri, BRS Tamani e BRS Quênia, ultimamente. Tem um questionamento aqui, gostaria de abrir essa conversa, João Pedro, que é os sistemas de integração lavoura e pecuária. Quais são as forrageiras mais indicadas para, no caso, o papel da pecuária no consórcio com soja ou com milho?
Bom, a mais usada é a Rusiziensis, né? Porque ela se adapta muito bem a esse sistema e a semente é muito barata, né? Mas além da Rusiziense, também é muito utilizada a Piatã, que foi lançada pela Embrapa, a Paiaguás, com uma menor participação, também a Charaés, está indo muito bem hoje em dia, são as braquiárias, né? E dos pânicos também é possível usar, já se usou bastante o Tanzânia, agora se recomenda o uso do Tamani, né, que é um de porte baixo, então vai muito bem. Mas assim, tem pessoas que gostam até de usar Azure, Mombaça, né? Então tem várias forrageiras que são utilizadas e escolhidas pelos produtores, né? O João Pedro tem um Massai lá, Massai, né? Eu sou fã do Massai. O Massai é uma terra minha muito fraca, baixa, um teor de argila muito baixo e uma série de dificuldades. E o Massai é um capim que eu tenho há mais de 12, 14 anos, uma coisa assim. E quando você tem um pasto bom na tua propriedade, o pessoal, o peão, ele bota tudo que é gado ali. Essa imagem de lá, né, do Massai, né? Bom, então, quando a gente vê ele, a rusticidade, a capacidade de rebrota dele é muito boa. Agora, uma coisa que a gente chama atenção, Helena, é que quando você olha o Brasil, você tem uma concentração muito grande de braquiárias. Não seria importante o pecuarista olhar também os pânicos, para não ficar apenas com um gênero só braquiária? Porque você hoje, nesse momento, por exemplo, o pânico ele tem um potencial de engorda muito bom. Então, você hoje, muitos produtores que têm, ele engorda vaca, de descarte, tem boi e tal. O pânico teria um papel muito importante com isso. Qual a dificuldade que esse pecuarista tem para ele incorporar também o pânico no processo? Bom, a braquiária ele está em tanta área do Brasil porque ela é um material rústico que você não precisa nem manejar, né? Solta o gado em cima e pronto, ela te dá o retorno. E essa é justamente a razão da dificuldade do pânico, porque o pânico é um material que você tem que ter um cuidado maior. Ele vai te dar um retorno em termos de ganho de peso muito maior, a qualidade, um acabamento no gado, que às vezes as braquiárias não dão. Só que você precisa adubar, você precisa manter ele, você tem que fazer um sistema de rotação. Dá um descanso para ele. Dá um descanso, né? Então, cercar melhor a propriedade, não ter só um pasto grande. Então, essa é a principal, eu acho que, a dificuldade de adoção. Também, como ele produz muito, então você tem que manejar muito bem a fazenda, você tem que dimensionar bem para não sobrar pasto, porque quando sobra, aí o animal rejeita, né? Quando cresce demais, tem muito como, assim, o animal acaba não comendo, né? Então... Vocês estão num programa de cruzamentos dos pânicos, né, Eliana? Quando você tem hoje, o que vocês buscam num pânico que seria um avanço em relação aos atuais materiais que nós temos no mercado? Nós continuamos na linha que a gente vem buscando já, né? E por isso que nós temos hoje no mercado materiais muito melhores do que antigamente, que a gente busca na planta, uma planta que nem o Massai, a gente pode ver com mais proporção de folhas de melhor qualidade, né? Mas hoje em dia também a gente busca materiais mais adaptados, mais tolerantes aos estresses bióticos e abióticos, né? Porque hoje em dia, com as mudanças climáticas, tudo está complicando, né? Com certeza. Então, estamos com uma linha também de buscar materiais parecidos com o Massai. Aliás, nós temos muitos filhos do Massai, materiais muito bonitos, ainda está em estudo, né? Mas nós gostaríamos que eles mantivessem essa rusticidade, mas com uma produção maior e com uma qualidade maior também, melhor qualidade, né? Para então você ter um retorno animal até maior que o Massai. O Massai é um material que é muito interessante, porque ele está se mostrando uma adaptação pelo Brasil
que a gente não esperava, né? Ele vai em lugares onde a braquiária não vai. Então, lugares de baixa fertilidade, para ele está tranquilo. E não é a característica do pânico essa, né? O pânico é um material para alta fertilidade, né? E o Maasai não, o Maasai é bem rústico mesmo. E, inclusive, para lugares secos, onde com pouca precipitação, se comparar várias braquiárias com o pânico, com o Maasai, né? É o Maasai que sobressai. É interessante. Aqui no Centro-Oeste nós temos bem caracterizada a questão de chuva, né? Você tem chuva vai começar em outubro e vai diminuir em fim de março. E aí tem aquele período de abril até novamente chegar em outubro. Pela tua avaliação desses materiais, quais o que estão melhor, que mais se destacam nesse período, que é um período crítico em termos da pecuária como um todo? Aí, bom, assim, você está falando no Brasil de um modo geral, né? Aí são vários capins, né, que estão disponíveis, né? Bom, a Paiaguás é uma braquiária que vai muito bem na seca, né? Então, ela aguenta muito bem, ela fica bem verdinha. O Tamani é um material que rebrota bem rápido depois da seca. Ele perfilha bem também, não? Perfilha muito bem, parecido com o Maasai. Com a folha um pouco mais larga, às vezes né? você não consegue formar tão bem, mas as toceiras, mas deixando sementar e tal, dando um manejo, ele acaba fechando todo o solo, né? Não, ele fecha bonito, igual o Maasai também, né? Mas aí temos outros capins também para seca, né? Capim búfalo, lá no Nordeste, né? Nós comentávamos o andropógon, né? Para Tocantins aquelas terras mais pedregosas lá é imbatível. Exatamente, o andropógon. Então nós temos opções, né? Nós precisamos mais investimento em pesquisa, isso sim. Aí, talvez seja um dos melhores em relação de retorno pesquisa, não tem outra melhor do que essa. Podemos afirmar, então, que os pânicos podem ser apropriados nos sistemas de integração com soja, com milho? Podem. Podem sim, já tem muita gente usando. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é uma maior dificuldade de... esqueci a palavra. Não, de matar, né? Depois, né? Dessecar, né? A dessecação que é mais difícil um pouco, né? E também as toceiras, que são toceiras grandes, alguns produtores não gostam, né? Mas assim, eu acho que é basicamente isso. Você precisa usar mais dessecante. Mas assim, dependendo do sistema da integração lavoura-pecuária, o pânico é inclusive muito bom. Por exemplo, a Zuri, né? Zuri dá de 30% a 40% maior produção, maior resultado do que uma braquiária. Então, quem depende da lavoura e da pecuária, com a Zuri, por exemplo, ele vai ter uma maior dificuldade para dessecar. Mas ele vai ter um retorno para ele muito grande. Então, ele não vai depender só da lavoura, tem da pecuária também. É uma produção bem grande. Para se pensar numa terceira safra, safra de carne, por exemplo, esse pânico poderia ser usado. O gado comeria depois da colheita da soja e do milho? Com certeza, com certeza. É o que ele mais gosta, né? E pânico, assim, é muito palatável, que nem eu falei, engorda rápido, né? Mais rápido que a braquiária. E dá aquela camada de gordura na terminação que às vezes a braquiária não dá. Então é bem indicado. Tirando o Maasai, que pode ser usado em áreas de baixa fertilidade, tem outras espécies de pânico que poderiam também ser usadas em áreas, digamos, no Cerrado, na Caatinga, do Nordeste? Eu acho que no momento não. Nós temos o Tamani, ele está surpreendendo, né? Porque, inclusive, assim, por exemplo, em Dourados, né? No frio, Dourados, Mato Grosso do Sul, no frio é o primeiro que volta.
Então não deixa o produtor descoberto. O Tamani já é um híbrido? Já é um híbrido, Os pais, o pai e a mãe dele, quais foram os materiais, lembra de... Eu lembro, mas não adianta eu falar aqui. Né? O Tamani é um da coleção. Da coleção, né? De vocês. Da coleção. Fizeram os cruzamentos e se destacou. E a mãe também é desconhecida, né? Do germoplasma. Aliás, a mãe do Tamani é a mesma da mãe do Quênia. É a mesma mãe, né? Mesma mãe. Então, a Quênia é híbrido também? É híbrido também, Uhum. Quantos novos híbridos estão sendo hoje testados e quando serão lançados? Por nós a gente povoa o Brasil de pânico máximo, né? Mas assim, nós temos, eu acredito assim, de híbridos bons, né? Tem híbrido ruim também, né? Mas de bons, nós deve ter uns 200 bons. Agora, quantos vai ser lançado, aí a gente não pode dizer porque não tem como prever, né? Porque eles, depois que a gente planta o híbrido, compara agronomicamente eles, né? Aí vai para uma rede de avaliação. Então, e depois são avaliados sob pastejo. Nós ainda estamos na fase antes da rede de avaliação. Quer dizer, tem, acho que que dá para lançar hoje em dia uns 5, mas não passaram ainda na fase de pastejo. Esse tempo, que 5, 6 anos, em termos de média, Liana, depois que vai para esse trabalho de seleção no campo, lá na parte de pisoteio, resistência a pisoteio, para o perfilhamento. O ensaio sob pastejo são 2 anos que são recomendados para poder registrar o material no Ministério da Agricultura para então poder lançar. Então são 2 anos. Acaba demorando um pouco mais, porque antes disso a gente tem que ter uma fase de multiplicação de sementes, né? Depois disso tem que ter uma fase de reunir os dados e registrar, né? Então, analisar todos os dados, tudo. Então, mas isso é um processo constante, vai acontecendo, ainda tem mais material chegando e tal. Nos pânicos é possível pensar em termos de consorciação com leguminosas? Sim, lógico, altamente recomendado. Hoje, o que se destacaria em termos de possibilidade? Vamos pegar Centro-Oeste, estamos falando em Brasília inteira, mas nosso Brasil é um continente. Vamos pegar Centro-Oeste. Essas leguminosas que hoje tem, tipo estilosantes, daria a possibilidade de eles conviver, de coexistir com os pânicos? Sim, nós tivemos uns anos atrás, na Fazenda Ribeirão, não sei se você lembra, é bem arenosa, né, a fazenda. Chapadão, né? E eu fui, tinha vários anos, de Tanzânia com a Cultivar Campo Grande. Com estilosantes? Com estilosantes. Estilosantes Campo Grande e Pânico Máximo Cultivar Tanzânia. Então, ia muito bem. Tem possibilidade com amendoim forrageiro. Antigamente, no estado de São Paulo, tinha soja perene, né? O calopogônio. Então, assim, eu acho que sim, falta muita pesquisa e pesquisador de leguminosas no Brasil. Porque a gente intensificou nas gramíneas e a leguminosa ficou... E agora surge são possibilidades, né? Você está hoje muito preocupado com a questão do metano, da geração de metano pelo bovino, e já se fala que talvez consorciando gramíneas com leguminosas, você teria o animal poderia ter uma menor geração de metano no processo de ruminação, mas também ainda é só teoria. Essa menor emissão de metano iria por causa da qualidade da leguminosa, né, que é altamente proteica, né, e digestível. Então, por isso que teria. Mas, assim, já só no pânico, né, falando, por exemplo, Tamani e Quênia, eles também já contribuem com uma menor emissão de metano, porque eles têm uma qualidade muito superior às outras cultivares que estão aí. Isso é importante, daqui para frente, cada vez mais essa variável vai aparecendo no contexto. Né? Exatamente, e a pesquisa faz isso também. Né? E a diversificação na integração lavoura-pecuária? Hoje a maior parte é braquiária, né? Sim, o João Pedro até falou
quase um monopólio, João Pedro, da braquiária. Mas seria importante fazer uma diversificação, braquiária com pânico, num sistema de integração? Sim, seria interessante. Mas assim, na integração eu acho que não é tanto problema. Porque, em termos de Brasil, vamos dizer, eu acho que tem que ter uma diversidade maior. Não só braquiária, não só pânico, mas andropógon, cetária, hemártria. Tem tantas forrageiras boas, né? O capim-elefante e outros capins, né? Então tem tanta fonte de genética, né? De materiais divergentes, que se a gente pudesse usar as leguminosas, né? Se a gente pudesse usar tudo isso no sistema, eu acho que o solo seria mais saudável, a carne seria de até melhor qualidade. Então, mas assim, tudo bem. Seria recomendável ter essa diversificação. Inclusive, agora com essas mudanças climáticas também, né, para ter uma tranquilidade maior na propriedade, porque cada uma vai reagir diferente, né, em termos de chuva, excesso de chuva, pouca chuva, né? Calor pouca excessivo. Água, calor excessivo, né? Então, o ideal seria isso, né? Um mundo mais natural, vamos dizer, né? Não monocultura, né? Agora, na integração, aí tem que ser alguma coisa que produza semente barata, que possa plantar fácil, né? E possa dissecar fácil, né? Agora, depende do sistema. Se é um sistema depois que você está usando lavoura pecuária para formar um pasto, né? Que às vezes demora 3, 4 anos para voltar, aí o pânico é muito interessante, porque você vai ter um melhor retorno animal, né? Não estava nem previsto, mas nós recebemos perguntas de telespectadores, e eu vou até pedir para me trazer o celular, por favor, porque as perguntas estão aí. Enquanto isso, João, você podia dar sequência, que eu vou pegar as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Os pânicos, nesse momento que no Brasil você tem momentos de crise na pecuária, por exemplo, aconteceu em 2021, suspendeu para a China, aí o mercado despencou. Os pânicos não seriam uma bela reserva de alimento para o gado nesses momentos? Mas agora aconteceu um mês e meio atrás, o preço vinha com 290, veio para 260. Se o pecuarista tem piquetes com pânico, ele tem uma alternativa de aumentar o peso do seu animal e também mantê-lo na fazenda até as condições de mercado voltarem a ser seriam mais razoáveis, vamos falar assim, né, Aline? Sim, com certeza, com certeza. Mas não só pânico, né? Eu estou falando pânico porque forrageira, né? Todo pasto, né? Porque o pânico teria a vantagem de você ter um pasto numa época que tem forragem, tem qualidade, ele agrega peso, o animal vai ganhar 800, 900 gramas, às vezes por dia, num pasto bem formado, e ele tem uma reserva estratégica. Bom, o mercado está ruim, não vou vender agora, põe ali. Mas o pânico tem um problema, né? O pasto lá tem que ser pastejado. Não pode deixar ele na época das águas sem gado em cima, porque ele vai crescer, né? A não ser o que está na rotação ali, né? Mas a pessoa acha. Tem a pergunta aqui do Flávio Eduardo Paro, para Novo Progresso no Pará. Quer saber se pânicos são resistentes usados para dessecar, né? Resistentes a Roundup ou herbicidas? Não são resistentes. Aliás, é o glifosato que se usa, né, para dissecar, né? Eles não são resistentes, mas eles aguentam mais do que a braquiária. Então, às vezes, você tem que aumentar a dose ou até fazer mais aplicações. Capim transgênico, um dia vamos ter ou já temos em estudo? Nós já conversamos sobre isso no passado, mas agora está muito quieto tudo. Ninguém está falando nada de capim transgênico, e dentro da Embrapa também eu não sei de nenhuma iniciativa nesse sentido. Seria viável? Ou não dá ainda para perceber? Seria viável, seria viável. Por exemplo, tem um gene de seca, né? Pode inserir esse gene de seca na cultivar, aí fica resistente.
Mas nós não... Até começamos uma época, mas depois paramos, porque você precisa... Tem várias regras que você tem que cumprir, né? Várias demandas do governo, e aí a gente acabou não seguindo esse caminho. João Pedro. Bom, eu acho que a Liana foi bem clara com a questão, e cada vez eu acho que é importante que o senhor e a senhora que estão nos assistindo coloque essa variável, de começar a pensar em termos de diversificações. Isso. E você tem tantas alternativas. Eu, pessoalmente, eu tenho uma na minha área, que é pequena, o Maasai. Eu acho o Maasai um capim excepcional. O gado gosta, ele tem um perfilhamento, ele fecha o solo, ele abafa um pouco as invasoras, não vai dizer que ele vai ser 100%. O problema só é estar manejando ele, senão o pessoal deixa rapar, esse que é o perigo. Né? Qualquer passo não aguenta rapar, né? Eu acho que o produtor ele tem que tentar, ele tem que testar todos os capins que estão aí, e aí vai encontrar um bom, né? Por exemplo, você diz do Maasai, né? O presidente do Sindicato Rural aqui de Campo Grande, o Alessandro, adora o Tamani. A fazenda é Tamani. E ele tem gado de leite também, né? Tem, gado de leite. Ele inclui o Tamani para cria, né? Que ele tem todas as fases. Então, assim, é muito da preferência do produtor também, né? E o pessoal tem que entender que o pasto é uma lavoura, tem que alimentar, né? Sim, ninguém planta soja sem botar adubo. Com certeza, tem que tratar bem. Tem que tratar bem ele. O pasto e o gado, né? O gado já vem, já aproveita o pasto, né? E nós estamos falando aqui sempre, Helena, que não tem maneira mais barata de você produzir carne e leite do que um pasto. Isso. Pode complementar, é óbvio, mas o básico tem que ser o pasto. O Adão, antes de começar, mostrou uma matéria sobre os Estados Unidos. O americano, ele desmama o bezerro e já põe no confinamento, aí é grão praticamente. Nós não, que dó, é né? verde e amarelo, 90% em cima de capim e na reta final talvez põe A gente pelo menos dá uma vida boa para o gado, né? Que a natureza fez isso. Esse animal tem uma capacidade de transformar o pasto, a forragem em proteína, em carne, leite, né? Então, e não só isso, dá a chance dele andar, né? Então, também alimenta os músculos melhor, quando andando, no movimento, né? A carne, né? E o animal lá em confinamento não tem parado. Isso, né? E você fala em pesquisa, eu lembro que vocês introduziram, há uns 20 anos atrás, aqueles besouros africanos que eles enterram o esterco do gado. Hoje você vai numa fazenda, você não vê uma placa de esterco com mais de 10, 12 horas. Porque ele enterrou tudo. Então, a importância da pesquisa é ampla. Né? Esses materiais, eu quando me formei, vim para cá, trabalhei no IPAO, Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Oeste. O pessoal ia de caminhonete buscar muda de braquiária lá no IPAO. Então, e hoje as braquiárias, os pastos os africanos, a braquiária, os panos, tem mais de 80 milhões. É fácil de conseguir a semente, né? O João Pedro sempre fala que o pasto é a tecnologia mais barata para a produção de carne e de leite. E no futuro, como é que vai ser? A pergunta é pela seguinte razão. O Brasil está na mira internacional em função da questão do desmatamento ilegal e questões ambientais. E o pasto é tido como uma ferramenta importante para sequestrar o gás que é emitido. Hoje o pasto tem essa importância de ser a ferramenta mais barata. E lá na frente, em função dessa tecnologia que vai ser usada para as questões ambientais? Eu acho que ainda tem que esclarecer muito essa questão de gás de efeito estufa, de metano, óxido nítrico, nitroso, né? O gado também se emite ou não, eu acho que está muito mal esclarecido isso, né? Hoje o gado, a gente sabe pela pesquisa que não é um vilão, né? Que ele contribui positivamente. A pastagem também contribui positivamente para todo o sistema, né? Então, eu acho assim, se a gente conseguir levar a palavra e a pesquisa, o resultado da pesquisa que tem mostrado isso para fora, e parar com essas pessoas que são extremistas, né? Eu acho que a gente vai continuar, o pasto vai continuar.
Você vê, hoje a Embrapa está fazendo uns trabalhos nessa área de mensuração, né? Porque se fala muito no Brasil, mas eu acho que o animal libera 30 quilos de metano por ano, aí multiplica por 80 e tal. Aí vira um número fantástico. Mas ninguém mensura isso, né? E ninguém leva a variável do pasto. Você pega um pasto desse, você tem 14, 15 toneladas de matéria seca aí em cima e deve ter umas 8 embaixo. Essa matéria seca, o que é? É carbono. Exatamente. Aliás, vou até te corrigir, porque tem um experimento nosso da Embrapa que mostrou, por exemplo, que a BRS Zuri tem 30 toneladas de raiz. Bicho, 30 toneladas. E quanto carbono está retido aí, não né? é? Então. Eu estou pensando em 70% em relação à matéria seca nos trabalhos que a gente mensurou. Então, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E vocês têm que levar, o Brasil tem que levar isso lá fora. Porque lá fora, quando os caras falam em pecuária no Brasil, só falam em Amazônia, mas a grande polo de criação não é na Amazônia, é no Centro-Oeste. Mas o bom é que, assim, agora lá no Ministério, lá no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, nós temos uma equipe muito forte lá, trabalhando nesse sentido, são pesquisadores que desenvolveram trabalhos e tem vários programas, né? O ABC, baixo carbono, carbono neutro, e tudo isso tem uma repercussão internacional, né? Então a gente está tentando divulgar todas essas iniciativas, né, que a gente tem. É fundamental isso aí, Liana, porque eu lembro que quando o coordenador da COP26 de Glasgow, na Escócia, ele esteve no Brasil, esteve lá na Embrapa, e ele foi, quando me mostraram isso, ele falou, pô, isso aqui, eu não sabia que existia isso. Tá então, vendo? ele, que é coordenador mundial do processo, não sabia, imagina a população. E outra coisa, os meios de comunicação, nós aqui são uma exceção, porque a gente bate, mostrando, trazendo gente que entende como você e mostrando o que acontece. Mas muitas vezes os caras usam, aquele caso da BSE que deu lá da encefalopatia, que deu lá no Pará, pô, todo mundo botou manchete, tá? Não era, um animal que morreu de uma doença degenerativa do cérebro, não era transmissível. Mas, infelizmente, os meios de comunicação muitas vezes pecam nesse aspecto. Exatamente. Queria agradecer muito a participação da pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, doutora Liana Yank. Foi um prazer muito grande, foi ótimo ter a senhora aqui. Valeu a pena ter esperado, né, João Pedro? E vamos trazer mais seguido também, né, Dana? Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito bom, é muito bom estar aqui, é muito bom poder transmitir alguma coisa para os produtores. Olá, amigos telespectadores do Canal do Boi. Hoje eu estou passando aqui para agradecer a parceria desse ano de 2023, uma parceria exitosa aqui com o Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. Quero aproveitar essa oportunidade e desejar a todos os nossos clientes e amigos um Feliz Natal e um grande 2024 e que Deus possa abençoar a todos nós. Um forte abraço. 6h03, horário de Brasília. O Mais Pecuária volta com imagens do céu de Natal, Rio Grande do Norte. A tarde foi de muita chuva na capital do Rio Grande do Norte e as nuvens ainda permanecem no céu. Chuva de 20 milímetros nesta sexta-feira. Temperatura alta, 30 graus. 5h04, a agricultura regenerativa é um modelo de produção agrícola que tem como fundamento recuperar o equilíbrio do ambiente para produzir alimentos mais saudáveis, sem o uso de insumos químicos. Mauro Andrade visitou uma propriedade no norte do Paraná que desenvolve esse tipo de produção. Dá uma olhada. Nós estamos na propriedade de Eduardo Carriça, que é adepto e pratica a agricultura regenerativa. E nós vamos saber no que ela se baseia, quais são os conceitos dessa técnica. Eduardo, mais uma vez, satisfação por nos receber aqui. Fala um pouquinho dos conceitos e no que a agricultura regenerativa se baseia. A gente está aqui nessa área de agrofloresta, que tem conceitos da agricultura regenerativa. O que a agricultura regenerativa ela prega, né? Ela nos ensina, né? Ela nos ensina que a gente precisa recuperar o ambiente. Então a gente está numa área onde a gente está trabalhando
com árvores para a gente poder gerar matéria orgânica, colocar essa matéria orgânica no solo, alimentar o solo, para dessa forma o solo devolver para as plantas em forma de nutriente. Então a agricultura regenerativa, ela prega isso, recuperação do solo, recuperação do ambiente. O Eduardo, mas tem a questão financeira. Essa área aqui ela tem que render dividendos porque ninguém faz nada por filantropia. Como é que você inclui a questão econômica? Aqui a gente fez todo um planejamento para a gente ter um início de produção do zero, que a gente começou essa agrofloresta com horta, então a nossa produção com 20 dias já começava, já tinha rúcula, 30 dias o alface, né? E a gente fez uma projeção para daqui 40 anos, como por exemplo essas árvores que tem aqui no meio, que são árvores de lei, né? De madeira nobre, para a gente poder colher essa madeira daqui 20, 30 anos. Então a gente teve aqui plantado no início, né, os legumes, as verduras, depois agora hoje a gente está colhendo o café, estamos colhendo as frutas, o limão, a manga, e no futuro ainda sobra para a gente a madeira. Então é uma produção já pensada e planejada de forma escalonada. O Eduardo, e como é que é essa relação de insumos e agricultura regenerativa? No começo, Mauro, na implantação a gente utiliza insumo, porém a gente utiliza insumos orgânicos. Normalmente a gente coloca mesmo cama de frango, esterco de gado, tá? Mas depois que o sistema vai crescendo, que as árvores vão crescendo, a poda dessas árvores, a gente triturando esse material, colocando no solo, ele vai se decompondo e vai gerando o próprio insumo que a gente precisa. Então a nossa produção de insumo está no próprio local. Por isso que a gente planta árvores de crescimento rápido para gerar essa matéria, para a gente colocar no solo, isso se transformar em adubo e a gente poder ter uma melhor sanidade nas plantas. Com isso também, as plantas crescendo melhor, o solo estando recuperado, elas acabam absorvendo todos os nutrientes que elas precisam e a incidência de pragas nessas plantas, de doenças, é muito menor. E a própria diversidade que a gente tem no ambiente, isso atrai muitos bichinhos, o que é benéfico, porque a gente atrai alguns tipos de insetos que são comidos por alguns tipos de animais que tem no ambiente. Tem um equilíbrio, né? Os próprios passarinhos, né? As lagartas são controladas pelos passarinhos, os insetos são controlados e no futuro também os passarinhos são controlados pelos outros, por um tucano que visita aqui a nossa área, pelos gaviões, né? Pelas cobras que vão comer também os passarinhos, os ovos nos ninhos, né? Então a gente acaba criando um equilíbrio biológico nesse tipo de sistema, né? Eduardo, um café desse, ele é produtivo e ao mesmo tempo o custo de produção, como você não importa insumos, você não gasta com fertilizantes sintéticos, o custo de produção do teu café é menor? Acaba sendo muito menor, porque na realidade qual que é o nosso custo aqui? O que a gente tem de custo nessa área? A implantação, que é a mesma de uma implantação de um café convencional, porém o meu custo aqui é no manejo. Então uma vez por ano eu acabo tendo que fazer a poda dessas árvores para eu liberar a entrada de luz, para eu poder estimular a floração do café e para eu colocar esse material no solo. Então essa organização, esse manejo que eu tenho que fazer, isso é o meu custo, tá? Mão de obra? Mão de obra, né? E o custo do trator, o custo do diesel para a gente poder colocar esse material. Mas eu tenho o solo mais recuperado, né? Eu tenho mais água no solo, porque com a matéria orgânica em cima do solo eu consigo reter mais a umidade. Então eu não tenho custo com irrigação, não tenho custo com fertilizante, não tenho custo com inseticida, com herbicida, né? Com nenhum tipo de fungicida, porque tudo isso o sistema devolve para mim. Então olha, aqui em Sabáudia, no norte do Paraná, agrofloresta sendo desenvolvido em áreas que antes era agricultura convencional. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. E agora mais informações de tecnologia de produção. Lançado recentemente, um aplicativo desenvolvido por pesquisadores da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul facilita a vida dos produtores de leite. O Bov Comfort é ferramenta de trabalho, facilita o trabalho do produtor, está relacionado ao estresse térmico dos animais e à produção diária de leite. Reportagem de Graciela Caíno. Um novo aplicativo para dispositivos móveis, desenvolvido no Rio Grande do Sul, vem para auxiliar na bovinocultura de leite, relacionado ao estresse térmico, com a queda ou não na produção diária de leite, entre outras estratégias de manejo animal. O Bov Comfort está disponível para download gratuito na loja de aplicativos e roda em aparelhos com a plataforma Android. E a gente sabe que a bovinocultura de leite, né, a vaca leiteira, ela é extremamente sensível, né, a esses problemas ambientais, principalmente ao estresse calórico, né, em função até da sua funcionalidade, e principalmente vacas de alta produção de leite.
Então, a gente já estava fazendo esses estudos, aí eu pensei, por que não disponibilizar diretamente para o produtor, né, uma ferramenta que ele pudesse, então, identificar uma situação de estresse, né, lá no seu rebanho, na sua localidade, através, então, do cálculo do ETU. Então, ele coloca lá, ele insere no aplicativo os seus dados. Se ele tem uma estação meteorológica, ele pode inserir os dados da sua estação. Se ele não tem estação meteorológica, a gente direciona, então, o produtor a entrar no site do IMET, e ali, então, ele pode buscar, né, no seu município esses dados. Então, ele insere o dado, o aplicativo calcula o índice para ele e já dá alertas, né, dependendo do valor que é calculado, se o animal está ou não em condição de estresse. Então, dentro das classificações de estresse, a gente possibilita, então, que ele possa fazer um cálculo estimado de perda de leite do rebanho. Tá? Que esse cálculo pode ser tanto individualizado, como pode ser para o rebanho, né? Considerando a produção média de leite que ele tem na propriedade. E, além disso, né, a gente também disponibiliza algumas informações importantes, né, de como ele utilizar algumas estratégias de manejo para evitar esse estresse também, né, nós temos no aplicativo, algumas informações bem científicas, né, sobre o estresse. Então, ali ele tem um acesso bem facilitado, né, de como ele pode atuar nessas situações. A pesquisadora afirma que o aplicativo tem o principal objetivo de facilitar a vida do produtor de leite, que já enfrenta tantos desafios no seu dia a dia. A gente sabe que o produtor de leite tem vários problemas, né? Então, e o ambiente é mais um dos problemas que ele vai ter que enfrentar. Então, a mudança climática é uma realidade, né? Pelo menos lá no sul a gente tem tido problemas, ou é seca extrema, ou, né, agora no inverno, muita chuva. Então, assim, ele já tem problemas, e mais o clima, então, isso vai, assim, auxiliá-lo para ele poder identificar se essa vaca dele está em estresse ou não, né? Então, é como se fosse um alerta, tá? Então, isso facilita com que ele identifique essa situação e que ele possa, junto com o seu técnico, né, estabelecer, então, quais estratégias de manejo, né, eles vão adotar na propriedade para diminuir o prejuízo econômico que ele vai ter em função da queda de produção de leite. E isso acontece principalmente, né, essa queda ela é mais acentuada nas vacas de alta produção. Né, então, ele tem que tomar esse cuidado, né, é mais um fator que ele tem que cuidar, além do bem-estar geral do animal, né, no aspecto sanitário, no aspecto nutricional, ele também tem que cuidar desse acondicionamento térmico, né? Claro que as estratégias de manejo vão depender se esses animais são criados a campo, né, ou confinados. Então, tu tem aí, cada sistema de produção, ele vai ter que atuar de uma forma diferenciada, né, no manejo dos animais. Mas, de qualquer forma, essa situação pode ser identificada de uma forma bem fácil. 6h14, com o tema Natal dos Sonhos, a ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, inaugurou ontem a tradicional iluminação de fim de ano no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Veja as imagens cedidas pela ABCZ TV. A iluminação pode ser vista como parte de uma intensa programação que segue até 1º de janeiro, das 6 da tarde até a meia-noite. No parque de exposições estão montados estandes de artesanato, alimentação e palco para diversas atrações artísticas. O projeto, de autoria do arquiteto Demilton Dibe, conta com mais de 1.200.000 lâmpadas acesas no formato de anjos, estrelas, presépios e torres gigantes. As luzes decoram o local desde a entrada, passando por avenidas, pavilhões de gado, recinto de avaliações e palanque oficial. Meus amigos, neste momento que a gente vai finalizando mais um ano das nossas atividades aqui, eu queria passar por aqui e agradecer a cada um de vocês pelo apoio que nos deram
num ano desafiador demais, mas porém um ano que nós conseguimos passar e superar muito bem. Eu queria agradecer a todos os nossos fornecedores, a todos os nossos clientes, a todos os nossos amigos. Agradecer em especial o SBA, o Canal do Boi, parceiro número 1 da Central Leilões, e que eu tenho o privilégio de ter aí nessa casa um acesso irrestrito. Nosso muito obrigado pelo apoio, SBA, e foi muito bom passar esse ano com vocês. É nessa hora da dificuldade que a gente pode enxergar as melhores parcerias, os melhores amigos, tá ok? Então, fica aqui os nossos mais sinceros votos de um Feliz Natal e que venha um ano novo, cheio de esperança, cheio de trabalho e muita coisa boa por aí, tá ok? Valeu, gente, um abraço e 2024 voltaremos com tudo por aqui. O Mais Pecuária volta com imagens de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, área central da cidade. Muitas nuvens, alerta de temporais na tarde de hoje, muito nublada e tem previsão de pancadas de chuvas isoladas com uma precipitação de 5 milímetros. Neste momento são 5 horas e 31 minutos, 1 hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Temperatura bastante elevada agora à tarde, chegou a 38 graus. Terminam hoje em São Paulo as campanhas de vacinação contra febre aftosa e brucelose. O prazo para a declaração vai até 22 de dezembro. De Araçatuba, as informações de Gustavo D'Angelo. As campanhas de vacinação contra a febre aftosa e a brucelose aqui em São Paulo terminam nesta sexta-feira. De acordo com dados do Sistema Informatizado GEDAV, até o dia 11 de dezembro, mais de 4.800.000 animais já haviam sido imunizados contra a febre aftosa no estado, o que corresponde a 96,95% do rebanho bovino paulista. Nessa última campanha, devem ser imunizados os animais com até 24 meses de idade. Para a imunização contra a brucelose, devem ser vacinadas todas as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses. Após a prorrogação das campanhas, o prazo para que o produtor declare a vacinação também foi alterado e passa a valer até o dia 22 de dezembro. As declarações de vacinação devem ser realizadas de preferência por meio eletrônico, através do GEDAV, ou entregá-la pessoalmente na unidade de defesa agropecuária mais próxima. O produtor que deixar de vacinar e de comunicar a vacinação pode ser multado. Lembrando que esta é a última campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado. Ao final da etapa, São Paulo deve receber a classificação de área livre da doença sem vacinação. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O Mais Pecuária começa a exibir, agora, uma série de entrevistas com o precursor da homeopatia em medicina veterinária no Brasil. Dr. Cláudio Martins Real fala dos princípios da terapia, que foi criada inicialmente para humanos há mais de 200 anos na Alemanha. Fala também sobre como passou a adotar o tratamento em rebanhos, esse tratamento que ficou conhecido como homeopatia populacional. Veja a primeira parte da entrevista, que foi gravada na casa dele, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doutor Cláudio Martins Real, satisfação imensa estar conhecendo sua casa, vindo aqui para a gente conversar. Eu queria que o senhor falasse para nós, vamos voltar 250 anos mais ou menos, quando um médico alemão, o Hahnemann, decidiu criar o conceito e a prática da homeopatia. Como é que foi isso, doutor Cláudio? Olha, o Hahnemann se formou médico. Ele, primeiro, vamos falar um pouquinho, esse alemão, digamos assim, este guri, ele era um excepcional de inteligente. Então ele teve
mentores, quer dizer, pessoas que ajudaram ele na vida. E ele se formou em medicina em Leipzig, na Alemanha, e como todo médico, ele começou a prática usando alopatia, porque não existia a homeopatia. E ele, como era muito inteligente, ele chegou à conclusão que estava matando mais do que curando. E abandonou o exercício da medicina. Mas ele tinha... Quer dizer, a virada de chave foi perceber que a medicina tradicional, no então, seu conceito, matava mais do que curava. Exatamente, porque não havia naquele... Hoje, a medicina alopática é muito diferente da praticada no tempo dele. E o resultado é que a medicina alopática hoje trabalha com miligramas. Naquele tempo eram doses ponderais e efetivamente matava mais do que curava. Claro, curava também, não é? Senão não existiriam os médicos daquele tempo. E ele não se conformou com isso e começou a diluir os medicamentos. E ele fazia diluições centesimais, 1:99 de álcool largo. As substâncias que não eram solúveis, ele as triturava com lactose, 1:100, e depois, quando chegava na terceira ou na quarta dinamização, a substância se tornava solúvel. Então, tem medicamentos que são usados em triturações com lactose. Casos mais agudos, né? E aí, então, ele começou criou o que se chama hoje homeopatia. Ele, entre uma diluição e outra, ele imprimia movimentos de sucção. Ele colocava um saco de areia sobre a mesa, levantava o braço com o vidro e 200 vezes entre uma diluição e a seguinte. E esse processo de sucções ele chamou de dinamização. Hoje esse procedimento é mecânico, né? Criaram-se máquinas, os dinamizadores. Então é muito mais simples, não é manual. Mas ele experimentou alguns medicamentos. E a homeopatia que realmente ele dizia que as sucções despertavam a energia medicamentosa, no que ele, sem precisar cientificamente, ele estava certo. Ele criou a imagem de que a dinamização é o que torna o medicamento efetivo. E é a realidade. Hoje se sabe que a homeopatia atua por energia eletromagnética. Quer dizer, o processo de diluição e dinamização sucessivas, eles criam no medicamento a energia eletromagnética, que é o que atua no nosso organismo. Quer dizer, a energia é o elemento fundamental para que haja sucesso numa terapêutica. Exatamente. Que, vamos dizer, vai se diluindo. A partir da 15ª ou 30ª dinamização, diluição centesimal, não existe praticamente mais medicamento. Mas aquela energia transmitida ao meio líquido da homeopatia é o que progride para frente, digamos assim. Então nós temos dinamizações até absurdas, 200 centesimal, 500 centesimais. Mas como que funciona? E o aspecto curioso
é que esses medicamentos dinamizados, alguns deles foram provados pelo próprio fundador, o Hahnemann, eles são experimentados em pessoas sadias. Então, a homeopatia... Sem contraindicações? Praticamente sem, não há contraindicação. Se o médico erra, ou o veterinário erra no medicamento, por quê? Porque praticamente não tem matéria. A partir de alguns medicamentos, vamos dizer, vai até a 15ª, 9ª dinamização centesimal. Diluição, dinamização. Quando se fala em dinamização, se entende que houve a diluição até lá. Fragmentação. Exatamente. Fragmentar porque já não existe. Mas a realidade é que se trabalham, os médicos trabalham com altas dinamizações, 20.000, 50.000. É uma coisa que, se nós pensarmos, não é possível, mas funciona. E funciona no ser humano exatamente no mental, vamos dizer, na alma, no que é o que adoece, né? O organismo acompanha o sofrimento da alma. Essa é que é a verdade. Para o senhor, qual é a diferença entre saúde e doença? Digamos assim, a saúde é o equilíbrio orgânico. Um organismo que se alimenta, que vive a sua vida normal. Isso é saúde. Se ele tem uma dor num determinado lugar, ele já está doente. Não é? Às vezes é uma doença grave por um agente bacteriano, uma febre, uma gripe, digamos assim. É uma forma de doença. Então é acompanhada não só de transtornos orgânicos, diarreia, etc., como espirros, tudo isso são manifestações orgânicas, né? Mas como às vezes nós temos que ter presente que também há no ser humano os transtornos mentais. Não tem padecimento orgânico, mas sofre da cabeça. Para o senhor, como é que foi a virada de chave? O Hahnemann desacreditou da medicina alopática, o senhor também era médico, veterinário, foi professor de clínica. Professor de clínica lá em Porto Alegre. E de repente mas eu passou a usar a homeopatia. Como é que foi a virada de chave? Eu vou dizer, eu nasci homeopata, digamos assim. Meu pai, que tinha sido ele era Seu Francisco? Francisco Tomé da Silva Real. Esse era o meu pai. E ele teve um armazém de secos e molhados, importador e exportador. E como a homeopatia entrou na família, porque meus irmãos tudo acabaram sendo homeopatas. Eu tive um irmão médico que virou homeopata, depois de criticar muito o velho, não é o pai. Até meu pai, ele era, não tinha curso superior, mas quando nasceu o primeiro filho e o segundo, com pouca diferença, aquela história, a moda de São Bento, um fora e outro dentro. Teve a sequência dos meus primeiros irmãos. E adoeceu o segundo. E ele chamou, lá na cidade de Pelotas, o melhor médico que existia. E esse médico fez o que sabia. E o meu irmão, esse irmãozinho que eu não conheci, morreu. E como era uma disenteria infecciosa, contaminou o mais velho. Aí o meu pai desesperou, porque tinha chamado o melhor médico da cidade e ele estava
como dizia, usar uma expressão, abichornado. Essa é uma expressão que me aplicaram para mim. Quer dizer, meu pai estava acabado. E o guarda-livros dele, olha só como as coisas acontecem. O guarda-livros dele disse: "O Real, o senhor permite que eu veja o seu filho? Eu poderia dar umas homeopatias para ele." Mas lógico, levou-os. Ele morava em cima do armazém. Foi lá, o seu Guimarães, que é o senhor esse, examinou o cocôzinho do meu irmão e trouxe um remedinho, e esse irmão morreu com 96 anos. Então, se há necessidade de provar. Então, quando meu pai deixou a atividade comercial e foi morar lá no Capão do Leão, onde ele tinha uma chácara, e onde eu nasci, ele começou a dar como eu digo sempre, ele foi um delicioso charlatão, porque sem ser médico ele curou muita gente. Mas era assim, 4, 5 pessoas esperando. Ele estava na chácara, lá no fundo, a gente gritava, ele tinha uma maneira de assobiar dizendo que já vinha. E ele dava os remédios. E há um episódio, o meu irmão Vicente, que foi um médico muito conhecido na cidade de Pelotas, ele era estudante de medicina. Esse é um episódio interessantíssimo. E o pai, chegou lá um paciente, meu pai atendeu e ele, quintanista ou quartanista de medicina, presenciando. Ficou quieto. E o cidadão esse estava com 40 graus de temperatura, suando, etc. E o meu irmão, quando ele deixou o papai fazer o que ele... Depois que o cidadão saiu, ele disse: "O senhor é um irresponsável. Esse homem vai morrer. Ele está com pneumonia." Pretensão de estudante, né? E serve para o modelo atual. Tem muito aluno que está no 3º, no 4º ano de medicina e já está cheio de sabedoria. E o pai ficou preocupadíssimo. Esse homem vai morrer. Está com pneumonia. E o senhor dá homeopatia para ele. E o coitado velho, de manhã cedo, ele não deve ter dormido. Ele saiu pelo trilho do trem, foi até a vila do Capão do Leão, na casa do cidadão. E o que aconteceu? O cidadão estava em pé, tomando café na cozinha, sem febre, sem nada. Quer dizer, esses exemplos marcam. Eu era um guri. Isso acabou influenciando o senhor? Também. A sair da alopatia na veterinária para criar uma terapêutica específica, né? O senhor é considerado o precursor da homeopatia na medicina veterinária. Já sabe disso? Pois é, esse é o Dr. Cláudio Martins Real. Essa é a primeira parte de uma entrevista. Na semana que vem, segunda-feira, você acompanha a segunda parte dessa conversa com o Dr. Cláudio, que tem essa saúde toda, já passou dos 90 anos e fala como ele conseguiu fazer o tratamento homeopático para os animais, adotando o que depois veio a se chamar homeopatia populacional. Não perca, na semana que vem, a segunda parte da entrevista. Agora são 6:50, horário de Brasília. Vamos chamar agora a mensagem de final de ano do Marcos Soriano, da Leilosul. Estamos finalizando mais um ano de trabalho junto com o SBA
parceiro da Leilosul, nessa vida toda da Leilosul. E esse ano, um ano muito especial, que são os 30 anos da Leilosul, comemoramos esse ano 30 anos. Quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os parceiros, vendedores, compradores, e que fazem acontecer essa parceria junto com o SBA. Essa parceria com o SBA, onde você tem a disponibilidade de levar para todo o Brasil, nas lentes do Canal do Boi, do Agrocanal, o que tem de melhor na pecuária de Bataguaçu e região. Então, quero agradecer sempre ao SBA nessa parceria e agradecer a todos, né, que todos tenham um Feliz Natal e um próspero ano de 2024, com muita saúde e paz. Muito obrigado a todos por confiarem no trabalho da Leilosul e no SBA. 5 horas e 53 minutos, vamos lembrar o que você viu ontem aqui no programa. O Congresso Nacional, com esforço concentrado da bancada ruralista, derrubou o veto do presidente Lula à lei, ao projeto de lei que determina o marco temporal das terras indígenas. A votação teve a participação até do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é senador. Ele se licenciou do cargo para fazer a votação. Reportagem de Flávia Rabelo. No total, foram 9 vetos derrubados pelos deputados e senadores na sessão de quinta-feira. O governo já contava como certo o resultado, tanto que apostou em outros projetos da área econômica e deixou o marco temporal de lado. Até o ministro licenciado da Agricultura, Carlos Fávaro, decidiu apoiar a derrubada do veto, o que pode ter criado desconforto na bancada da base. Mas o ministro, diante da repercussão do voto no Senado, mandou uma nota oficial ao Canal do Boi para explicar a decisão. Veja a nota na íntegra. Sempre deixei claro meu posicionamento sobre a questão do marco temporal. Defendo o direito dos povos indígenas e também defendo o direito à propriedade. O Supremo Tribunal Federal, STF, continuará analisando o tema e a minha expectativa é que se encontre um ponto de equilíbrio. Faço questão da transparência e, por isso, conversei com os líderes do governo no Senado e no Congresso Nacional e mantive o voto conforme o posicionamento que sempre defendi como parlamentar, com muita tranquilidade, pois o governo do presidente Lula é um governo plural, do diálogo, do respeito à democracia. É um governo que trabalha em conjunto na busca por soluções. E é assim que vai ser sobre esse tema. Fecha aspas. Várias entidades ligadas ao agronegócio também divulgaram notas elogiando a decisão do Congresso em derrubar o veto. O governo diz que pode judicializar a decisão na legislatura do ano que vem. De Brasília, Flávia Rabelo. A Câmara Municipal de Sinop, norte do Mato Grosso, concedeu moção de aplausos ao Sindicato Rural pelas ações efetivas contra a moratória da soja. Veja com Valdir Pacheco. Durante a 41ª sessão ordinária realizada neste mês de dezembro, a Câmara Municipal de Sinop concede moção de aplausos ao Sindicato Rural de Sinop pelos relevantes serviços prestados ao município. Na oportunidade, o presidente do sindicato, Wilson José Redivo, usou a tribuna para pedir apoio, sensibilizar e alertar os vereadores da gravidade que algumas entidades estão impondo para o setor da agropecuária mato-grossense, a moratória da carne e da soja. A moratória é inaceitável, nós não podemos concordar com isso jamais, porque o produtor que desmatar dentro da legalidade, ele deve ter o direito dele exercido. Nós temos o direito por lei de desmatar apenas 20%, já nos tiraram o direito de desmatar 50%, como era previsto quando para cá nós viemos. E hoje só podemos desmatar 20% e querem nos tirar esse direito no tapetão. Então jamais nós aceitaremos isso. O mundo demanda por alimento. Mato Grosso é um estado essencialmente agrícola, nós não somos industrializados, é um estado que tem por expertise, por produção de bens primários, e nisso nós temos grande capacidade e nós temos que exercê-la para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. É dessa forma que nós contribuímos. O PIB mato-grossense é 56% pautado na agricultura.
O PIB nacional, 26%, mais de um quarto do produto interno bruto brasileiro é pautado na agricultura. E querem tirar esse direito do produtor? É inaceitável. Então nós temos que lutar contra isso, nos organizarmos e fazer com que os nossos direitos sejam obedecidos, né, por quem quer que seja. Tem prejudicado muito a nossa região, muitos produtores, e precisa sim da força política agora, juntamente com o sindicato. Já teve uma contrapartida aí do governador também sinalizando favorável à bandeira, prefeitos da região também foi solicitado agora nós vereadores também podemos nos unir, os vereadores da região, para também encorpar cada vez mais essa luta aí tão importante para o nosso agro, que não é justo para aquele que desmatou legalmente dentro da lei ser cerceado de vender o seu produto, né? Criando aí até um problema de mercado aí para nossa região e lógico, econômico e financeiro para todo o estado. Toda a comunidade, né? Porque todo o setor comercial vai ser atingido com certeza. Com certeza, hoje nós já temos um código ambiental muito rígido e não é justo para aquele que mesmo estando enquadrado dentro da lei seja cerceado de vender seu produto. São 6 horas e 58 minutos. Mercado financeiro fechando a semana, dólar fechou a semana em alta. Na sessão de hoje, a alta foi de 0,45%, R$ 4,93. E o índice Bovespa, índice das ações, que teve uma alta expressiva ontem, por causa das informações do mercado internacional, mantém hoje os 130 mil pontos, mas com queda de 0,49%. Agora, a cotação de preços do boi gordo, eu começo com os números apurados pela Scott Consultoria. Você vai ver que na região sudeste, apenas sul de Minas e Espírito Santo é que não teve, ou que não tiveram alteração nos preços nesta sexta-feira. O relatório da Scott Consultoria diz que, apesar das escalas anunciadas como confortáveis pela indústria frigorífica, as indústrias vieram nesta sexta-feira com proposta de aumento na cotação da arroba. São Paulo, Barretos e Araçatuba, a proposta é de R$ 3,00 a mais. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Triângulo, 50 centavos a mais por arroba. No norte de Minas, R$ 5,00 a mais por arroba. No Rio de Janeiro, a indústria disse que ia pagar 50 centavos a mais por arroba. Portanto, alta em quase todas as praças, e a observação que fazemos sempre na baixa ou na alta é a mesma. Resta saber se o pecuarista dessas regiões entregou o seu gado para abate, vendeu o seu boi gordo para a indústria. Lembro que esses números são à vista e já tem o desconto dos impostos. Não estão incluídas as bonificações e nem também os pagamentos por lotes especiais. No Sul, uma situação parecida. A indústria propondo pagar R$ 2,50 a mais por arroba no noroeste do Paraná, 50 centavos a mais em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, a proposta de pagar 5 centavos a mais no quilo do boi gordo vivo pronto para abate. Em Pelotas, R$ 7,85 e no Oeste Gaúcho, R$ 7,55 o quilo. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, alta em todas as praças. Lembrando que são números à vista, já tem o desconto dos impostos. Tanto na praça da capital quanto no sul de Goiás, a proposta é de 50 centavos a mais por arroba. Em Campo Grande e Dourados e também Três Lagoas, a indústria disse, olha, eu vou pagar um pouquinho mais, 50 centavos por arroba. E aí, será que o pecuarista vendeu o gado diante dessa proposta de alta? Que nem pode ser chamada alta, né? Mas, enfim, teve uma variação em relação à cotação de ontem. O contrário foi em Mato Grosso. Nenhuma praça teve alteração hoje, segundo a Scott Consultoria. Cuiabá, aliás, Cuiabá está com essa variação. Deixa eu confirmar isso com a Iane. Não, desconsiderem, por favor, essa informação. Na capital de Mato Grosso,
os R$ 205 foram mantidos, também à vista, já com o desconto. Aí, esse é o correto, R$ 205, sem alteração nos preços. No norte, também sem alteração, 202. No sudeste de Mato Grosso, 205. E no sudoeste, também R$ 205. Na região norte, já estamos na região norte, depois eu mostro o nordeste, apenas uma alteração foi em Paragominas. A indústria também disse, vou pagar 50 centavos a mais por arroba em Paragominas. Nas outras praças apuradas pela Scott Consultoria, o preço à vista se manteve como estava ontem, quinta-feira. Temos Nordeste para colocar? Vamos colocar Nordeste, que teve uma alta também no oeste da Bahia, R$ 3,00 a mais por arroba, que veio a R$ 217,50. São os números apurados hoje pela Scott Consultoria, fechando a semana, portanto, com muitos preços em alta. A indústria, mesmo alegando que tem escalas confortáveis, não pode fugir da realidade. Fim de ano aumenta bastante o consumo de carne, o escoamento da carne é real, é tradicional, e a indústria tem que correr atrás para comprar matéria-prima, para atender atacado e, consequentemente, o varejo e a mesa dos brasileiros, as confraternizações, enfim, é tradicional. Mesmo com a alegação de escalas confortáveis, a indústria tem que comprar mais e, assim, remunerar melhor o pecuarista. 7h04, vamos ver os números do indicador de boi da Tagro, que tem uma metodologia diferente, como você sabe. Ela é baseada nas informações de quem fez negócio, tem um questionário intenso da Tagro, as informações, e aqui nós mostramos o indicador. São tantas outras informações que não colocamos aqui na tela. Aí você tem a variação de preço mínimo a máximo, quer dizer, em Goiás, por exemplo, teve negócios à vista em 235 na mínima e 245 na máxima, com bonificação na casa de R$ 10. O indicador é uma média ponderada dos últimos 3 dias, que fechou em 0,04% de alta, na casa bem perto dos R$ 240 a arroba. Alta também nessa página que você vê em Mato Grosso do Sul, 0,34% de alta, com o indicador em R$ 230,58, mas teve negócios na máxima de R$ 235. Minas Gerais teve queda, com o indicador fechando em R$ 234. Nessa página você vê que em Rondônia, as informações de negócios na mínima R$ 200, na máxima R$ 218, e o indicador fechou em R$ 208, arroba, em queda hoje. Tocantins teve alta, quase R$ 220 a arroba, Pará em queda hoje, e a Bahia, mais de 1% de alta, o indicador fechou em R$ 210,68. Temos também o indicador de boi Exalc, que é formado em São Paulo. Vamos ver como é que fechou a sexta-feira do indicador Exalc. Fechou com 0,1% de queda, a R$ 249,15 a arroba. Ainda uma gordura de quase 4% de alta em dezembro. Mercado futuro de boi gordo, negociado hoje na Bolsa de São Paulo, a B3, no contrato atual, que é o de dezembro, arroba ficou estável, negociada a R$ 247,70. Contrato para maio do ano que vem, fechou com queda de 0,2%, a R$ 245,00 mais 5 centavos a arroba. Em Mato Grosso do Sul, o indicador Exalc do bezerro fechou com queda de 0,1%. Ainda há uma gordura na alta acumulada em dezembro, mais de 4%.
E a unidade do bezerro Nelore de até 12 meses de idade fechou em R$ 2.151, mais 42 centavos. Vamos ver o que nós temos mais. O indicador Exalc de milho fechou com quase 1% de queda. O milho que tem alta expressiva em dezembro, mais de 7% de alta acumulada, hoje fechou com quase 1% de baixa. A saca de 60 quilos em Campinas fechou em R$ 67,57. Vamos ver, acho que temos mais indicador de frango, é isso, Ayane? Frango congelado em São Paulo teve uma queda expressiva hoje, mais de 3%. A queda que essa não é de 30 dias, hein? Essa queda aí acumulada no mês de dezembro. Queda acumulada em dezembro de 3,22%, com o quilo do frango congelado em São Paulo em R$ 7,22. E em Santa Catarina, isso, a queda acumulada no mês de dezembro, 3,22%. E em Santa Catarina, o quilo do suíno, animal vivo, o indicador CPEA Exalc hoje estável, R$ 6,48 o quilo. E no mês, uma gordura, uma alta acumulada de 2,37%. O Mais Pecuária vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. O programa volta na segunda-feira, às 10:05, no horário de Brasília. Eu volto ainda hoje, às 7:30, com a nossa agenda de leilões na Batida do Martelo. E depois de Na Batida, tem venda especial do Genética BR, que é venda especial de sêmen de reprodutores de raças bovinas e taurinas, zebuínas e taurinas. Tem gado de corte, tem gado de leite também. Sêmen, portanto, hoje, depois do programa Na Batida do Martelo. Enquanto isso, você fica a partir de agora com o programa Terra Pecuária. Até já!